Boa noite, família, tudo bom? Hoje eu queria falar de um assunto que me deixou intrigado essa semana. Por exemplo, será que Deus causa a morte, arrebata ou leva alguém para o céu? Será que a morte é a vontade de Deus? Primeira coisa, nós temos que entender o que aconteceu no passado. Por exemplo, o homem foi feito para viver aonde? Na terra. Quando ele fez o primeiro casal humano na terra, aqui em Gênesis 1:28, diz assim, ó, além disso, Deus abençoou e disse-lhe, tenham filhos e tornem-se muitos e enche a terra e domine toda a terra e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre toda a criatura vivente que se move sobre a terra. Essa ordem foi dada a Adão e Eva, para que eles tivessem filho e enchessem a terra. Mas olha só uma outra ordem que ele deu a Adão e Eva. Mas, no versículo 2:17 de Gênesis, mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que delas comer, você certamente morrerá. Pensa bem, se Adão tivesse obedecido a Deus, será que ele teria morrido? Não, porque se eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, e eles comeram. Mas será que a morte é da vontade de Deus? Veja só que interessante. Há um texto aqui em Hebreus 2:14 que ele me deixa muito feliz. Hebreus, capítulo 2, o versículo 14. Hebreus 2:14. Aqui nesse texto ele diz um dos motivos de Jesus Cristo vir nos buscar, vir à terra, aliás. Olha só o que diz. Portanto, visto que as crianças são sangue e carne, ele também se tornou sangue e carne, para que, pela sua morte, reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Quem tem os meios de causar a morte? O diabo. Ele é o causador da morte, e não Deus que arrebata alguém, que deixa uma família sofrendo. Porque quem perde muito com a morte somos nós. Quando nós perdemos os entes queridos, nós sofremos muito. Mas será que a morte ainda assim é amiga de Deus? Aqui em 1 Coríntios, aqui mostra como é que Deus encara a morte. 1 Coríntios 15:26. 1 Coríntios 15:26. Olha como ele encara a morte. E o último inimigo há de ser reduzido a nada é a morte. Então Deus encara a morte como inimigo. Olha um outro exemplo. Quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ele era amigo ou inimigo de Deus? Amigo. Então, quando alguém morre, ela não é abatada ou chamada por Deus. É uma fatalidade. Todos nós, acontece, podemos morrer um com o outro. Mas não é o desejo de Deus que a pessoa morra. Pelo contrário, a Bíblia promete que em breve ninguém mais morrerá. Mas esse é um outro assunto. Família, espero que tenham gostado. Um abraço, hein?